Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness. Eu gostaria de fazer um convite muito especial para você que nos prestigia aqui na TV Araçatuba, que é assistir agora a alguns programas que gravei em São Paulo com Vilela da Mata, o maior formador de coaches do mundo, e hoje nós temos na Sociedade Brasileira de Coaching o segundo melhor prestador de serviços no aumento do desempenho de pessoas e organizações. Eu te convido a nos assistir aqui, a aprender um pouco com o Vilela da Mata, com a sua experiência, com muitas dicas, com muitas orientações, para que você possa se beneficiar, como eu acredito que tenha se beneficiado durante esse nosso trabalho aqui na TV Araçatuba. Então fique com o Vilela da Mata e um ótimo programa, e eu te aguardo nos programas seguintes. Um abraço, até mais. Olá, bem-vindos mais uma vez no programa Interbusiness. E conforme prometido, hoje contando aqui com a presença do Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching, que gentilmente nos cedeu aqui o estúdio, aqui na SB Coaching, para contar um pouco da sua história, contar um pouco dos benefícios de coaching, para você que nos prestigia na TV Araçatuba, conhecer essa técnica, se interessar e também poder, quem sabe, usufruir dos benefícios. Vilela, bem-vindo à TV Araçatuba, muito obrigado pela oportunidade. Prazer é meu, Marcelo, está contribuindo aí com os seus telespectadores. Vilela, eu queria que você contasse assim para a gente começar o nosso bate-papo, como é que foi o começo, como você teve o contato e até como era a tua vida antes do coaching. Nossa, foi longe, hein, Marcelo? Fui longe. Foi longe. Eu sei um pouquinho, né? Você já contou nos longe. Treinamentos. Mas foi assim, eu sempre trabalhei como alto executivo, né, de empresas multinacionais. E eu tive contato no final da década de 80, início da década de 90, com essa palavra coaching, e foi nos Estados Unidos, e coaching, muitas pessoas também não entendiam o que era, mas estava tendo um movimento nessa época lá nos Estados Unidos. E eu comecei a entender que coaching era extremamente importante para desenvolvimento de liderança. E eu comecei a estudar tudo que existia sobre coaching. Jamais imaginei um dia ter uma empresa que pudesse oferecer serviços de treinamento, serviços corporativos e treinamento de formação em coaching. Sempre foi a busca para o meu autodesenvolvimento, sempre foi a busca para melhorar a minha carreira, sempre foi a busca para melhorar a minha habilidade de liderança. E eu consegui isso muito rápido com o coach, né? A minha carreira alavancou rapidamente, me tornei um bom líder, comecei a ter resultados na minha vida pessoal e profissional. E até que em 1999, né, eu já tinha bastante conhecimento sobre isso, e eu tive um sonho. Eu e a minha sócia, a Flora Vitória, nós tivemos um sonho juntos, que era disseminar esse conhecimento no Brasil, né, que foi tão bom para nós, por que não trazer para o Brasil? E aí eu fui o pioneiro, o coaching não existia no Brasil, eu trouxe essa palavra para o Brasil, e até brinco com as pessoas que a gente conversa um pouco sobre isso, que é a mesma coisa do que você querer oferecer chinelo para índio que nunca viu um chinelo, né? E aí nós saímos de uma carreira bem sucedida como altos executivos das empresas e fomos oferecer chinelo para os índios, né? Assim, uma metáfora apenas. E eu tinha uma carreira de 25 anos como executivo, trabalhando dentro de multinacionais, a minha sócia também, e simplesmente nós perdemos tudo, cara. Eu perdi tudo que eu tinha adquirido em 25 anos de trabalho. Quando você foi montar a SB Coaching? Nós montamos e começamos um sonho, você tem um negócio. Começaram a investir. Começamos a investir. E as pessoas não sabiam o que era coach, não tinham ideia do que era coaching. Nós tivemos que disseminar esse conhecimento. Ninguém sabia o que era coaching, ninguém sabia no Brasil o que era coaching. E eu conseguia sobreviver um pouco pelas minhas sessões de coaching, com executivos que eu fazia, com empresários que eu fazia coaching. Mas você não toca uma empresa, não tem uma empresa fazendo coaching apenas, né? Assim, nos moldes que nós criamos.
E eu quebrei a empresa, e aí depois a gente conseguiu dar uma revertida, oferecendo serviços de coaching, eu trabalhando na minha sócia, e nós quebramos de novo a empresa. Ou seja, nós ficamos em torno de 6 a 8 anos, praticamente, sim, no vermelho, colocando dinheiro, perdemos tudo, eu perdi tudo mesmo. Eu lembro daquele caso que você contou, de um carro, você lembra? É verdade. Parece que tinha um carro, como é que foi aquilo? Essa história é curiosa. Eu cheguei para o meu pessoal, para a minha equipe, né, na Sociedade Brasileira de Coaching naquela época, e falei, olha pessoal, eu tenho que ser sincero com vocês, eu tenho que honrar meus compromissos, né, provavelmente eu vou fechar a empresa no próximo mês, daqui a 30 dias, e eu tenho que honrar, eu tenho uma certa reserva para poder honrar meus compromissos, né, de pagar todos os custos trabalhistas de vocês, de terem se dedicado aqui com a gente. Mas eu acabei de vender meu carro, né? Eu tinha uma Ranger preta e eu vendi o carro e eu falei assim, esse é o último dinheiro que a gente tem para tentar reverter esse jogo, né? E é o único dinheiro mesmo que eu tenho. Eu já não tenho mais casa, não tenho nada, eu tinha esse carro e agora eu vou andar a pé, eu vou andar táxi, vou andar de bicicleta, não sei como eu vou me locomover. E aí, por incrível que pareça, coisa do destino, quando eu vendi esse carro, Esse carro que estava... Esse carro, aí tudo começou a se movimentar. E aí até brinco também, eu falo que se eu soubesse que o problema era o carro, né, que estava trazendo má energia, eu teria começado a vender ele primeiro, né? Tinha vendido antes. Não a minha casa. Não tinha passado por tudo isso. Você está assistindo a entrevista que fiz com Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Continue nos assistindo. Você está assistindo a entrevista que fiz com Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Continue nos assistindo. Me diz uma coisa, Vilela, nessa experiência, muita gente que está nos assistindo em casa, que é empreendedor, passa pela essa dificuldade inicial, e essa dificuldade inicial às vezes dura anos, e às vezes até dura uma década. Pessoas bem-sucedidas a gente sabe que lutam muito para conseguir. Como você já tinha conhecimento de coaching, e quando começou a passar dificuldade, eu imagino que você pense assim, poxa, eu aprendi e agora eu que estou me colocando no mercado como uma pessoa que está ensinando isso, também estou passando dificuldade. Como que você usou a técnica para o teu momento de dificuldade como empreendedor? Se eu não tivesse o coaching, com certeza eu não estaria aqui e o coaching não seria conhecido no Brasil como é hoje. Tá? Mas uma coisa que todos os empreendedores, todas as pessoas que querem ter um novo negócio, existem duas categorias, né, quando você vai empreender. Uma é a que eu fiz, ninguém conhece o assunto, você vai inovar e isso é muito difícil. Tanto é que poucas empresas investem em inovação, porque elas preferem estar em segundo plano, né? Então elas preferem ver o que o mercado está reagindo às inovações, aí depois elas buscam copiar as empresas que inovam. Então essa foi a minha característica da minha empresa e é muito difícil isso. É muito difícil fazer isso, porque você empreender um novo produto ou serviço que o mercado não conhece exige não apenas competências de gestão, né, mas também você tem que ter uma competência extremamente forte de marketing e divulgação desse novo produto, né, ou serviço. Claro. E aí depois, aí quando um coach começou a ficar conhecido, aí ficou, o que o coaching contribuiu muito comigo foi a parte do empreendedorismo, né? Porque são ferramentas, são estratégias que nós utilizamos no nosso dia a dia que potencializam os resultados corporativos. E se não fosse o coaching, com certeza eu não estaria aqui também, mesmo depois que o coaching já tinha começado a ser conhecido um pouco mais no Brasil. Porque a chance de você quebrar uma empresa ela é muito grande. Se a gente for notar, né, as pesquisas mostram que não é apenas no Brasil, mas no mundo, apenas 1% das empresas conseguem sobreviver mais do que 10 anos. No mundo isso. A competição, os erros estratégicos, as mudanças de mercado, tecnologia, tem muita inovação a ser feita, né? Então é difícil para você sobreviver. E no Brasil é pior ainda, né? Porque nós temos aí uma política econômica extremamente agressiva,
os tributos são extremamente elevados. Se você quiser realmente ter uma empresa séria e ter tudo legalizado, né, com funcionários registrados, o custo é altíssimo. Então você não pode brincar, você tem que ser extremamente certeiro no que você faz. Você está assistindo a entrevista que fiz com Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Continue nos assistindo. Você está assistindo a entrevista que fiz com Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Continue nos assistindo. Para quem não conhece coaching e está nos assistindo em casa e de repente está olhando e às vezes olha com aquela cara assim, será que isso funciona? Como que isso na prática pode me ajudar? Eu queria que você desse uma passadinha rápida assim, dos princípios, dos fundamentos e como que o coaching surgiu como técnica, que a gente sabe, a gente que tem contato, sabe que hoje é uma técnica poderosa de transformação de pessoas e resultados, né? Como que é esses princípios, os fundamentos de coaching? Bom, são vários princípios, né? Mas a principal diferença entre o coaching, qualquer abordagem que existe no mercado, é porque coaching não é um evento, né? Coaching é um processo. Qual a diferença fundamental? Por exemplo, um treinamento, ele é um evento. Então, os empresários querem motivar a equipe, podem colocar num evento motivacional de 2 horas, um dia, uma semana, não importa. Mas as pesquisas mostram que a durabilidade do efeito deste evento ela é extremamente curta. Demora 2 dias, uma semana, um mês, depois as pessoas voltam a fazer o que elas estavam acostumadas a fazer anteriormente. O coaching, por sua vez, ele é um processo extremamente focado em resultados finais, né? E aí, para entender a diferença, né, e por que a Sociedade Brasileira de Coaching se tornou o que é hoje, a referência mundial, não é apenas no Brasil. Hoje nós somos a maior empresa de treinamentos de coaching do mundo. Nenhuma outra empresa no mundo treinou tantas pessoas na carga horária que nós treinamos como a Sociedade Brasileira de Coaching. E isso nos fez ser reconhecidos mundialmente por Harvard, por empresas de pesquisa como a Sherpa. Órgãos são extremamente independentes no mundo do coaching, que fazem pesquisas e comprovam que a Sociedade Brasileira de Coaching é a maior do mundo. E nós chegamos a esse ponto porque nós atingimos uma metodologia capaz realmente de trazer resultados, quer seja para as pessoas ou para as empresas. E essa metodologia ela tem diversas etapas. E uma metodologia, para traduzir um pouquinho para o seu público, é como uma receita de bolo, né? Então, qual é a diferença do melhor bolo do mundo para um pior bolo do mundo, né? É porque o melhor bolo do mundo tem um método de ser feito, tem os ingredientes corretos, tem a estrutura correta de ser feito. O pior bolo do mundo pode usar até os mesmos ingredientes, mas na falta do método, o bolo não sai igual. E nós criamos esse método, né, que é extremamente reconhecido e comprova o resultado. Então, o grande segredo do processo do coaching é o método em si, porque treinamentos e profissionais de coaching existem espalhados no mundo inteiro. Agora, qual é a efetividade desse método? Né? E o nosso método é o único que comprova o resultado. E para vocês que nos assistem em casa, é bom saber que hoje grandes empresas no Brasil utilizam isso e no mundo, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso no coaching de executivos, né? Como que os executivos podem ser beneficiados, tanto pessoalmente quanto com relação à condução das suas equipes. O que acontece no mundo corporativo é que existe um número mágico que um líder demora em torno de 10 a 15 anos para ser desenvolvido. São muitas habilidades que um líder precisa ter, né? Habilidades de condução de times, de motivação de pessoas, de lidar com negociações, muitas habilidades que um líder precisa ter
para ser um bom líder. Inclusive, não apenas as que envolvem interpessoal, mas também habilidades estratégicas de negócio. Então, por isso que poucas pessoas se tornam executivos e bons executivos dentro das empresas. Porque precisa de muita dedicação, muito empenho, muito trabalho. E aliado às cobranças constantes, à pressão sobre resultado, poucos aguentam se tornar líderes e executivos. E o coaching, ele vem contribuir com os líderes dentro das empresas porque ele encurta esse processo de desenvolvimento enquanto foca em resultados específicos corporativos. Então, o que um líder, o que um executivo demoraria talvez 10 anos, 15 anos para se desenvolver, nós encurtamos em torno de 1 ano e meio, 2 anos. E a empresa começa a se tornar extremamente competitiva. Aliado ao fato que no Brasil hoje, né, você tem uma educação que é precária, né? Poucas faculdades realmente formam bons profissionais. Então, quando um profissional chega dentro de uma empresa, ele chega com um gap, ele chega com deficiências. E isso faz com que as empresas não se tornem competitivas. E a busca de qualquer empresa é se tornar mais competitiva, porque hoje nós temos a globalização e também a competição do mercado no Brasil. Então as empresas precisam se tornar competitivas. Você pode ser competitivo por tecnologia, usando as melhores tecnologias, você pode ser extremamente competitivo utilizando os melhores processos, só que esses 2 itens qualquer empresa pode comprar. Não tem defesa estratégica. É commodity. Né? Com dinheiro você compra. Eu compro. Agora, o seu grande diferencial, o seu grande valor competitivo são as pessoas que ali se encontram e como elas trabalham. E o papel de desenvolvimento dessas pessoas não mais hoje é como era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás na minha época, quando eu tinha um problema com a minha equipe, eu recorria à área de recursos humanos e falava, pelo amor de Deus, recursos humanos, me ajuda com essa equipe que eu tenho. Aí eles iam atrás de treinamentos, etc. Hoje não, o papel de desenvolvimento de pessoas e de times é o papel do líder. Então, quanto mais um líder for competente, não apenas nas habilidades interpessoais, mas também no desenvolvimento de pessoas e também ter habilidades estratégicas, mais a empresa se torna competitiva. E é isso que nós oferecemos. Queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores que permitem com que o Interbusiness vá ao ar. Primeiramente, Pneuata, o Hamilton, que nos prestigia aqui, Guimarães Toqueton, seu Luiz e o Neto, um escritório de contabilidade realmente diferenciado, vale a pena conhecer. Condomínio Guatambu, seu Zé Geraldo Garla, Ramude, da Requinte Imóveis. Olha, Requinte Imóveis, uma loja também muito especial, um atendimento de altíssima qualidade, imóveis muito bem acabados, com garantia. Você precisa dar uma passadinha lá na Requinte Imóveis para conhecer. E também agora nosso novo patrocinador, o Estúdio Ogura, Paulo e Márcio, mais de 40 anos, quase 50 anos aí, trabalhando com fotografias, eternizando a qualidade e a felicidade dos seus momentos mais ricos. Então são esses os nossos patrocinadores que permitem com que o Interbusiness vá ao ar. Muito obrigado, continue assistindo os próximos programas com o Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Até breve.